Nas entranhas do Brasil, aninhada entre as colinas de Minas Gerais, reside uma lenda. Uma lenda tão antiga quanto o tempo, sussurrada de geração em geração. É uma história de horror, de uma criatura que caminha na linha tênue entre homem e besta. O lobisomem. Minas Gerais, com suas cidades pitorescas e campos extensos, é uma terra rica em folclore. Mas nenhuma história é tão arrepiante, tão duradoura, quanto a do lobisomem. Ele se esconde nas sombras, um monstro horrível esperando para liberar sua fúria. Alguns descartam como mera superstição, uma invenção de imaginações hiperativas. Outros, no entanto, acreditam. Eles ouviram as histórias, viram o medo nos olhos de seus vizinhos, e eles sabem, lá no fundo, que algumas lendas são mais do que apenas histórias. O medo é uma arma poderosa, e o medo do lobisomem está entranhado na própria estrutura da vida em Minas Gerais. É um medo que paira no ar, um lembrete constante de que algumas coisas não podem ser explicadas. Antônio, um fazendeiro experiente, de mãos calejadas e coração de ouro, nunca acreditou nas histórias. Ele ria delas, descartando-as como contos de velhas. Mas numa noite fatídica, tudo mudou. Ele estava voltando para casa após um longo dia de trabalho, sua lamparina lançando sombras misteriosas na estrada de terra. O ar estava denso com o cheiro da chuva que se aproximava e uma sensação de inquietação o dominou. Um grito arrepiante cortou a noite. Era um som que lhe causou arrepios na espinha, um som que falava de um terror inimaginável. Antônio congelou, seu coração batendo forte no peito. Ele seguiu o som, seu medo aumentando a cada passo. E então ele viu uma figura enorme, destacada contra o céu iluminado pela lua. Seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural e seus dentes estavam à mostra em um rosnado assustador. A notícia do encontro de Antônio se espalhou pela vila como um rastilho de pólvora. No início, as pessoas estavam céticas. Eles questionaram sua sanidade, atribuíram sua visão à escuridão e ao medo. Mas Antônio foi inflexível. Ele sabia o que tinha visto. Logo, sussurros de acontecimentos estranhos começaram a surgir. Fazendeiros relataram animais desaparecidos, suas carcaças mutiladas, encontradas espalhadas pelos campos. Ruídos inexplicáveis ecoavam na noite, causando arrepios na espinha até mesmo das almas mais corajosas. O medo, antes um sussurro distante, agora tinha um domínio firme sobre a vila. Os pais mantinham seus filhos por perto, trancando portas e janelas com força. A comunidade antes vibrante tornou-se um lugar de suspeita e pavor. O lobisomem, antes uma criatura de lenda, havia se tornado muito real. Sua presença pairava sobre a vila como uma nuvem escura, lançando uma longa sombra sobre suas vidas. A notícia dos acontecimentos estranhos na vila chegou ao mundo exterior. Jornalistas, ávidos por uma história sensacionalista, desceram sobre Minas Gerais, com suas câmeras a postos. Eles entrevistaram os moradores, documentando seus relatos de terror e incerteza. Entre eles estava uma equipe de documentaristas, determinada a descobrir a verdade por trás da lenda. Eles vasculharam a zona rural, procurando meticulosamente por qualquer vestígio de evidência que pudesse corroborar as histórias. E eles encontraram grandes pegadas, semelhantes às de um cachorro. Marcavam o chão lamacento perto do local do último ataque ao gado. As pegadas eram diferentes de tudo que eles já tinham visto, grandes demais para pertencer a qualquer animal conhecido na região. À medida que a escuridão envolvia a zona rural, a equipe montou suas câmeras, na esperança de capturar a criatura indescritível em filme. Eles esperaram com a respiração presa, seus olhos examinando as sombras em busca de qualquer sinal de movimento. E então, eles viram um vislumbre fugaz de uma forma escura movendo-se com incrível velocidade através do mato. As filmagens da equipe de documentário causaram ondas de choque ao redor do mundo.
As imagens granuladas, embora breves, foram suficientes para despertar um fascínio global pelo lobisomem de Minas Gerais. Especialistas analisaram as pegadas, as filmagens, buscando uma explicação racional. Alguns descartaram como um embuste, uma fabricação inteligente projetada para atrair atenção. Outros, no entanto, viram algo mais. Eles viram evidências, embora circunstanciais, de uma criatura desconhecida pela ciência. O mundo assistiu com a respiração presa, cativado pelo mistério que se desenrolava no coração do Brasil. Seria um caso de histeria coletiva, alimentada por superstição e medo? Ou haveria algo mais sinistro em jogo? Seção 6. Ciência e folclore se chocam. A chegada de cientistas e pesquisadores trouxe consigo um choque de ideologias. De um lado estavam os cientistas, armados com sua lógica e razão, determinados a desmascarar a lenda. Eles buscavam explicar os avistamentos por meio do comportamento animal conhecido, fatores ambientais, até alucinações. Do outro lado estavam os moradores, suas crenças enraizadas em gerações de folclore e tradição. Eles sabiam o que tinham visto, o que tinham ouvido. O lobisomem era real, parte de sua história, sua realidade. O debate se acirrou, alimentando incontáveis artigos, documentários e discussões acaloradas. Tornou-se uma batalha entre ciência e superstição, entre o racional e o desconhecido. Seção 7. Uma comunidade unida pelo medo, dividida pela crença. O lobisomem, antes uma lenda sussurrada, havia se tornado uma força divisora dentro da vila. Alguns abraçaram a atenção, o afluxo de turistas e pesquisadores trazendo receita muito necessária para sua pequena comunidade. Outros, no entanto, se ressentiram da intromissão, do ceticismo e da dúvida lançados sobre suas crenças. A vila, antes unida por uma história e modo de vida compartilhados, estava agora fraturada por diferentes perspectivas sobre a lenda. Famílias foram divididas, amizades tensas à medida que o debate sobre a existência do lobisomem se tornava cada vez mais polarizado. Era um lembrete gritante de que, mesmo diante do medo, a crença é uma questão pessoal e frequentemente divisiva. Seção 8. A lenda vive. Apesar do debate em andamento, a lenda do lobisomem de Minas Gerais persiste. As filmagens da equipe de documentário continuam a ser analisadas, debatidas e dissecadas. As pegadas permanecem inexplicáveis, um lembrete tangível do mistério que envolve a região. Os moradores, acreditem ou não, aprenderam a coexistir com a lenda. Ela se tornou parte de sua identidade, uma história a ser passada de geração em geração. O lobisomem serve como um conto de advertência, um lembrete do poder do desconhecido. É uma história que continua a fascinar e aterrorizar, um testemunho do poder duradouro das lendas. Seção 9. A Fera de Minas Gerais. Uma reflexão. A lenda do lobisomem de Minas Gerais é um poderoso lembrete de que alguns mistérios podem jamais ser resolvidos. É uma história que nos força a confrontar nossas próprias crenças, nossa própria compreensão do mundo ao nosso redor. É uma criatura real, uma besta que anda entre nós? Ou é uma manifestação de nossos medos mais profundos, um símbolo da escuridão que se esconde dentro de todos nós? A resposta, talvez, esteja em algum lugar entre os dois. O lobisomem de Minas Gerais é mais do que apenas uma lenda. É um reflexo de nós mesmos, de nossa capacidade tanto para a crença quanto para o ceticismo, para o medo e o encantamento. E enquanto houver sombras na noite e histórias sussurradas à luz da fogueira, a lenda continuará viva.